Boa tarde, eu me chamo Daniel Pascoaloto, presido atualmente a Comissão de Assuntos Tributários da OAB Seccional de Mato Grosso do Sul. E hoje eu gostaria de fui convidado para falar sobre um tema específico de atuação da advocacia tributária, temas que a gente debate eventualmente na nossa comissão. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a essencialidade, o conceito da essencialidade para fins de PIS e COFINS, para fins de créditos que você pode tomar, que o empresário pode tomar eventualmente para abater com os débitos dessas contribuições. Pois bem, decisões antigas sobre essa temática costumavam ser contrárias ao contribuinte, muitas das vezes emprestando o conceito do IPI, para se definir que os insumos utilizados na produção deveriam estar diretamente ligados ao setor produtivo. Exemplo, uma indústria automobilística poderia se descontar, poderia se creditar de equipamentos de sua indústria que tocavam a carcaça do carro que ela estaria fabricando, do bem. Algo muito ligado diretamente, ou seja, que ele tem quase que um contato direto, sólido, físico entre o insumo utilizado e o produto dessa unidade produtiva. Isso foi sendo desconstruído aos poucos por parte dos contribuintes. Por ele ser um tributo não cumulativo, um tributo, eu digo PIS e a COFINS, né? Geralmente eles são calculados juntos, cada um tem sua alíquota, e os que permitem direito a crédito, o PIS ele é calculado a 1,65, que é o PIS não cumulativo, e a COFINS não cumulativa ela é calculada a alíquota de 7,60. Pois bem, como eu estava dizendo, a questão do crédito de insumos com as mercadorias utilizadas no processo produtivo da empresa ou da prestação de serviço, elas deixaram aos poucos de terem que estar essencialmente vinculadas estritamente, fisicamente ao produto. Note que algumas decisões, como por exemplo a Casas Bahia, que é uma empresa obviamente de venda de mercadoria, ela é muito dependente do seu marketing. Até aquele slogan muito famoso na década passada, do quer pagar quanto. Então, ou seja, foi provado pela empresa, perante o fisco, isso foi em âmbito do CARF, que é o Conselho de Recursos Fiscais Federais, foi provado que aquela empresa, ela essencialmente gerava tributo a pagar, que o PIS e COFINS obviamente é calculado sobre o faturamento da empresa, ela gerava com propaganda. Quanto mais propaganda ela fizesse, quanto mais o rapaz do quer pagar quanto aparecesse nas televisões, nos canais de televisão para oferecer o produto, trazer uma nova promoção, quanto mais isso fosse feito, mais faturamento a empresa oferiria. Veja que nesse caso, o insumo marketing ficou comprovado que a receita da empresa depende quase que essencialmente desse marketing. Diferentemente, por exemplo, de uma empresa que ela não tem um comercial muito forte, ela não depende disso. Exemplo de uma indústria focada em produtos que são para exportação, por exemplo. A empresa produz do material soja, do grão soja, ela produz uma proteína animal, uma proteína para ração animal, por exemplo, que é vendida 100% para a Europa, por exemplo. Ela não tem por que fazer propaganda, usar marketing dentro do nosso mercado nacional. Isso não faz sentido para ela. Ela não vai faturar a mais por conta disso. Os meios de venda dela são outros que não a televisão brasileira, o mercado interno. Claro, ela também vai ter direito de insumos que ela vai utilizar. Por exemplo, os grãos que ela compra para produzir essa ração animal. Obviamente isso é insumo. Já não é o marketing, como é o caso da Casas Bahia, que é um caso clássico, o leading case que a gente costuma dizer. Então, essa construção favorável, seja no CARF, seja no Poder Judiciário, ela tem sido contínua no decorrer dos anos.
cada vez mais se desvincular o conceito de insumo que dá direito a crédito, seja na produção de determinado produto, seja na prestação de serviço. Cada vez mais ela está sendo desvinculada do contato físico com a produção. E isso, obviamente, ao ver dos advogados, dos contribuintes, é um ganho muito grande. Veja, você recolher o PIS e COFINS a uma alíquota combinada de 1,60 mais 1,65 a 7,60, uma alíquota combinada de 9,25, e conseguir se creditar muito pouco de tudo que você compra para a sua unidade produtiva. Claro, tem muitos custos ali, como pedágio, por exemplo. A minha empresa ela tem que entregar o produto que eu vendo, que eu comercializo, em outras unidades da federação. Eu vou gastar com frete, eu vou gastar com pedágio, combustíveis. Isso tudo é, sim, ao meu modo de ver, tá? Da maioria das correntes de tributaristas que defendem contribuintes nessas causas, seja em autuações ou até mesmo em pareceres. Ao nosso ver, óbvio, isso faz parte sim da produção, isso faz parte sim da geração de riqueza, do faturamento das empresas. Mas tem coisas que a gente costuma dizer que são farol amarelo. Tem o vermelho, que a gente sabe que é impossível, olha, isso não dá direito a crédito. Como, por exemplo, pagar por uma prestação de serviço vinculada ao teu produto a pessoas físicas. A lei veda, estritamente, não cabe. Tem coisas do sinal amarelo, que tem muita discussão, que é o caso do frete, que é o caso do pedágio, e tem coisas que é sinal verde, por exemplo, custos de aluguéis, de prédios, energia elétrica, isso é indiscutível porque está na lei. Porém, a parte de insumo, ela fica muito abrangente ou restrita. Abrangente do nosso ponto de vista contribuintes e restrita do ponto de vista da Receita Federal. Ela sempre vai tentar restringir ao máximo esse conceito de insumo, como? Ligando aquele conceito que eu coloquei anteriormente. O tal do insumo deve estar ligado diretamente, quase com um contato físico com a produção. É a brocazinha que vai tocar a carcaça do carro que está na montadora. Eles tentam empregar esse conceito que é do IPI, não do PIS e COFINS. E a gente cada vez mais tentando brigar, buscar, dizer que quanto mais direito a crédito eu tiver, maior é a capacidade contributiva para eu contribuir com o PIS e COFINS. Mais receitas eu vou gerar e também, diretamente, eu vou gerar mais tributo. Então, a lógica do contribuinte é essa. É sempre tentar provar que aquela empresa, aquele determinado ramo de atividade, ela precisa sim daquele insumo para o seu processo produtivo. Outros que eu poderia citar agora, que geralmente não passava, as fiscalizações eram rígidas. Custos com compliance, por exemplo. Uma empresa de colocar medicamentos, ela deve ter licenças da Anvisa, ela deve ter EPIs para os seus funcionários, tudo em compliance, em conformidade, são custos de conformidade com a lei. Se ela não tiver aquela licença expedida por um órgão, e que muitas vezes é custosa, ela não pode operar. Se ela não tiver todos aqueles EPIs, luvas, materiais sintéticos, enfim, aquelas proteções auriculares, dependendo do tipo de empresa, ela não pode operar. Então isso sim é um insumo, ela não está tocando o produto final, mas ela precisa. Ou empresa de construção civil que precisa de um profissional habilitado só para assinar uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica. Isso a lei determina. Então, obviamente, isso é um insumo do meu processo produtivo. Então, assim, a jurisprudência, claro, ela flexibilizou bastante, sobretudo no final de 2019, teve o julgamento de um recurso extraordinário do Paraná, perdão, um recurso especial do Paraná, proveniente do Tribunal do Paraná, dando bases mais concretas ao que seria esse conceito de insumo. E ela sim, ela dá um caráter de essencialidade. Tudo que for essencial para o meu processo produtivo é sim insumo e gera direito a crédito ao PIS/COFINS.
Posso citar como exemplo o que não seria essencial ao ponto de vista seja da receita, enfim, custos com segurança. No meu pátio da minha indústria aqui eu tenho um alarme, por exemplo, para que à noite ninguém me furte. Isso em nada tem a ver com o processo produtivo, eu não dependo disso. É diferente até do próprio custo de compliance, que a lei me determina que eu tenha aquela licença onerosa, eu tenho que pagar aquela determinada licença. Isso, obviamente, eu sou obrigado a ter para eu poder trabalhar. Não é o caso do alarme. O alarme é uma segurança privada minha, própria. Por exemplo, material de limpeza que eu uso, mas a minha empresa, eu posso colocar agora, a minha empresa é um frigorífico. Eu sou obrigado a determinados tipos de produtos a higienizar todos os dias as câmaras frias, o processo onde passa a carne. Então, se tiver isso em lei, se tiver essa obrigação em lei, esse custo de compliance, de conformidade, é também defensável que se haja o direito a crédito. Então, essa de fato é uma matéria que nunca vai, eu acho que, pacificar 100%. Talvez o próprio PIS e ECOFINS sejam substituídos em breve por um outro tributo que o governo federal tenta passar na dita reforma tributária, que seria unificar essas duas contribuições, colocar todas, não importa se na sistemática cumulativa ou não cumulativa, colocar todo mundo com direito a crédito, todas as empresas, todos os ramos, e isso também tem gerado muita polêmica no setor, principalmente de prestação de serviço, porque é um setor que a lei veda, as leis hoje atuais do PIS e COFINS e o próprio projeto de lei apresentado pela União, diz que os créditos devem se basear em notas fiscais. Folha de pagamento não tem nota fiscal, eu não consigo me creditar de custos de pessoal. E a gente sabe que as empresas de prestação de serviço, a maior parte do custo operacional delas é mão de obra. Ela não tem um processo produtivo de produto que eu preciso de insumo, preciso de peças para montar, eu não tenho aquilo. Até mesmo energia elétrica numa indústria é altíssima, isso dá insumo. Numa prestadora de serviço, não. O custo maior, a gente pode pensar em qualquer tipo, vigilância, enfim, qualquer tipo de prestadora de serviço, a grande parte, o grosso dos seus custos está ligado, sim, à mão de obra. Se isso não for dar direito a crédito, essa nova contribuição aí, que é proposta pelo fisco, ela é muito mal vista. Por quê? Como eu estou dizendo que, como eu já coloquei, o PIS e a COFINS não cumulativos têm alíquotas de 1,65 e 7, respectivamente, porém ela dá direito a crédito. O cumulativo, que é para alguns setores da economia ou dependendo do faturamento, ele tem alíquotas menores, ele não dá direito a crédito, porém é 0,65 de PIS e 3 de COFINS. Note que as prestadoras de serviços, quase que em sua integralidade, aderem a esse regime cumulativo, que não permite crédito, porém as alíquotas são menores, justamente porque sua mão de obra é seu maior custo e isso não lhe é permitido esse creditamento. Então, assim, as prestadoras de serviço têm visto com olhos muito atentos essa reforma tributária e quer queira hoje no PIS e na COFINS ou na nova contribuição que o CBS vai chamar, Contribuição sobre Bens e Serviços, proposta pelo governo federal, eles entendem que uma alíquota maior, mesmo que possa se creditar, seria ruim, justamente pelo fato de eles não terem muitos insumos, como, por exemplo, indústrias que precisam de material para produção. Então, eu acho que, para concluir, é uma matéria que dificilmente ela vai se pacificar 100%, não vai ter um rol taxativo do que dá crédito e o que não dá, como os exemplos colocados anteriormente. Vai depender de cada atividade, de cada custo de compliance, de cada caso concreto. Então, o advogado que for dar um parecer para uma empresa, ou até mesmo defendê-la num auto de infração, numa fiscalização, ele tem que estar ciente, tem que comprovar a essencialidade desses custos para que o creditamento seja viável.
Eu acho que não vou me alongar mais porque o vídeo que nos foi solicitado hoje é um pouco curto, mas faço já o convite desde já. Esse tipo de matéria a gente sempre discute na comissão. Quem quiser nos acompanhar, é um simples requerimento na Secretaria de Comissões, e a gente tem essas reuniões que atualmente estão sendo virtuais, mas a gente está sempre debatendo esses temas. Então, todos os colegas são bem-vindos.